Oi galera, tudo bem? Eu sou a Patrícia, professora de xadrez. Gente, em fevereiro foi bem legal, porque foi o momento que eu passei de sala em sala para apresentar um pouquinho do meu projeto e fazer a minha proposta, né? E foi engraçado porque eu falei pro Gustavo, Gustavo, a gente tem pouco tempo, porque as crianças estão em horário de aula, então eu vou contar um pedacinho da história do xadrez. E eu conto o resto na aula, para instigar um pouquinho a curiosidade deles e assim, foi muito engraçado, porque não só os alunos, mas os professores e os pais dos alunos, aonde me via parar e falar assim, Pro, eu preciso saber o resto da história. E eu falei assim, gente, não adianta, eu não negocio, só vai saber o resto da história aquele que se inscrever na aula de xadrez. E assim, foi muito legal, porque várias crianças se matricularam e, gente, eu tô com muitas saudades de vocês. E eu tô muito feliz que o Colégio Objetivo, com todo carinho, fez essa proposta de continuar com o projeto de xadrez online, já que a gente está nessa fase de afastamento, que tá bem chato ficar em casa. Então a gente vai dar continuidade ao nosso projeto aí na sua casa. Então nós vamos ter um encontro marcado 2 vezes por semana. Então, quando nós estávamos presencial, né, nós estávamos tendo uma aula por semana. E agora nós vamos ter 2, olha que legal! Então, assim, eu tô muito feliz mesmo, eu agradeço bastante a confiança, agradeço bastante mesmo, enfim, continuidade, tá? Galera, pra gente dar início ao jogo propriamente dito, eu preciso primeiro fazer com que vocês entendam o conceito, a origem do xadrez, né? O jogo de xadrez, ele é um jogo totalmente estratégico de guerra. Então eu falo para as crianças, eu falo, gente, sabe o Counter-Strike, o GTA? Eles não, acho que não sabem. Eu falo, nossa, eu adorei a minha idade. Eu falo, então, é igual esses jogos de videogame, que você tem que armar jogadas para conseguir atacar o seu inimigo. Só que você só consegue armar jogadas para conseguir ser bem sucedido no seu ataque contra o seu inimigo se você conhece as suas armas, se você conhece as suas peças. Então, para que a gente entenda e execute jogadas bem-sucedidas no jogo de xadrez, a gente precisa entender um pouquinho de cada peça. Um pouquinho não, a gente precisa entender bastante de cada peça, a importância de cada peça, o valor de cada peça, qual é a função de cada peça. Porque senão a gente não consegue montar estratégias bem-sucedidas, eficazes em relação a jogadas, tá? E então esse jogo é um jogo fascinante, porque ele te tira do planeta Terra. Ele faz você estar ali concentrado nas suas jogadas e, gente, falando fisiologicamente, ele constrói novos neurônios, ele aumenta as sinapses, ele trabalha o lobo frontal, enfim, eu não vou entrar nesse aspecto, mas ele é muito benéfico. Então eu espero que esse momento em que nós vamos estar juntos, você consiga absorver bastante coisa legal e, enfim, traga bastante coisas positivas para você, experiências bem divertidas mesmo, significativas na sua vida, nesse momento de isolamento, tá bom? Então bora lá. Como eu falei, o xadrez, ele é um jogo de tabuleiro muito antigo, isso se não for o mais antigo. Então é lógico que várias vão ser as histórias contadas a respeito da origem dele, mas historiadores, pesquisadores mostram pra gente que a história mais assim próxima, ou a verdadeira, é contada na Índia. Então, assim, o jogo de xadrez, a sua origem, pelos que os historiadores nos trazem, ele é um jogo que em meados do ano 570 depois de Cristo, em Taligana, aconteceu uma coisa muito terrível com o filho do Rajá, do rei da Índia. Ele morreu em combate
E isso desestabilizou totalmente o Raja, o rei, porque o seu filho era o seu único filho. E ele morreu de forma muito brutal. E, enfim, o rei, o Raja, ele ficou extremamente abatido, triste. Ele se tornou um rei totalmente relapso, que não queria saber de mais nada, porque ele estava extremamente triste com essa perca. E a população da Índia, a sociedade ficou muito preocupada, porque eles começaram a pensar, gente, se esse fato chegar aos ouvidos dos nossos adversários, dos nossos inimigos, nós vamos ficar totalmente vulneráveis a um ataque. Ou nós vamos morrer, ou nós vamos nos tornar escravos. E nenhuma das duas opções, venhamos e convenhamos, é boa. E aí, o que aconteceu é que eles fizeram uma reunião e falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para tirar o Raja dessa situação. E aí um Brahmani pegou e falou assim, já sei, teve um start, tenho uma ideia. Gente, a Índia, a sociedade ela é dividida por castas, que seria raça. Então tem a casta mais alta, do mais alto escalão, que eram os mestres, os doutores, enfim, os letrados, eram os Brahmanes. E tem os Dalits, que são o mais baixo escalão das castas. E entre os dois existem outras castas, tá? E assim é dividida a sociedade lá na Índia. Acho que até hoje é assim. E imagina para um Brahmani ser um escravo, ou ter a sua mulher, sei lá, pega e enfim. Ou até mesmo pior, morrer. Para ele aqui é uma coisa muito terrível. Então ele, como ele era um cara muito inteligente, estudado, né? Porque um Brahmani é uma pessoa culta. Ele falou, já sei, tenho uma ideia. Eu vou apresentar para o Raja um jogo de tabuleiro. E esse jogo vai ajudar ele a sair dessa situação. Eu não sei se foi ele que inventou o jogo, ou se ele já conhecia o jogo e apresentou o jogo para o Raja, para o rei. Mas este jogo, ele era um jogo de tabuleiro, onde ele continha 64 casas. Elas eram de uma única cor, não eram brancas e pretas. E elas tinham a composição das peças dela era um rei, um vizir. O vizir na Índia é como se fosse um governador, um conselheiro, um braço direito do Raja, o rei. Então eram o rei, o vizir, o elefante. O que era o elefante na Índia? Vamos pensar em religião, em fé. A Índia, ele tem uma crença no Deus, uma coisa assim. É um Deus que ele tem o corpo normal e a cabeça de elefante. Então, na Índia, eles acreditam que esse Deus, ele é um Deus que sustenta, é um elefante que ele sustenta o mundo no seu lombo, nas suas costas. Então, ele acredita que é o Deus da sabedoria, é o Deus como é que fala? Do direcionamento, da compreensão, do sustento mesmo. Ele é o elefante, ele representa força, né? Porque ele derruba árvores, ele abre o caminho, inteligência, tem até aquele ditado, né? Aquela pessoa fulana tem memória de elefante, porque eles acreditam muito que a sabedoria, a inteligência, a memória de um elefante é muito forte, muito marcante, é uma característica muito marcante do elefante. Então, o elefante, ele significa isso para a Índia. Então, é um deus, é algo a ser idolatrado, é algo a ser venerado.
Então, ele é outra peça importante do tabuleiro. Então, nós já falamos do rei, nós já falamos do vizir, que é o governador, e nós já falamos do elefante, que significa fé, espiritualidade, confiança, força, enfim, tudo aquilo que representa o Deus para os cristãos. E depois vem a torre, que representa o castelo, né? Então, ele também está presente no tabuleiro, na configuração do cenário da Índia. E depois, o cavalo, que representa o serviço do castelo, né? A parte da milícia, né? Do combate direto. E os camponeses. Uma curiosidade. Depois da China, o lugar que tem o maior número de população é a Índia. Elas são bem humildes mesmo e que vivem da agricultura. Então, tem a presença deles também marcante no tabuleiro, que são os peões. Então, são aqueles que vivem da agricultura. E sem os agricultores não há alimento, não há como se sustentar, não há, enfim. Então, eles são peças importantes no tabuleiro. Então, essas são as peças do tabuleiro de xadrez naquela época. Rei, Rajá, vizir, que é o governador, o elefante representando a religião, a torre representando o castelo, o cavalo representando as forças, né, o serviço, e os peões representando a grande população de agricultores. E aí o rei começou a jogar, e ele, concentrado no jogo, começou a se esquecer daquilo que aconteceu com o seu filho. E aí ele começou a pensar, caramba, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, no combate que eu vou ter, eu vou ser bem sucedido. E ele começou a jogar, e ser uma pessoa que despertou para a vida. E aí, enfim, o jogo de xadrez começou a ganhar o mundo, né? As pessoas começaram a falar desse jogo milagroso que tirou o rei daquela situação. E o rei ficou extremamente feliz. Falou assim, nossa, eu preciso presentear esse Brahmani. Laucessa era o nome dele. Manda chamar o Laur, né, o Brahmani aqui, porque eu quero presentear ele com alguma coisa, porque ele me tirou daquela situação que eu estava vivendo. E Laur, a princípio, pegou assim, eu não sou merecedor de tamanha graça. Deixa as coisas como estão, porque a única coisa que eu estava interessado era proteger a sociedade. E o rei pegou e falou assim, não, eu faço questão que você venha e me fale o que você quer, porque o que você quiser eu vou te dar. E aí o Laur, né, o Brahmani, era um cara intelectual, inteligente, pensou assim, já sei, eu tenho uma ideia. O tabuleiro de xadrez contém 64 casas. Então eu quero 1 grão de trigo para a primeira casa. Eu quero 2 grãos de trigo para a segunda casa. Eu quero 4 grãos de trigo para a terceira casa. Eu quero 8 grãos de trigo para a quarta casa. E assim ele foi fazendo sucessivamente. O que aconteceu? O rei falou, é isso. Nossa, como esse Brahmani é ingênuo. Como ele pede uma coisa tão simples dessa? É claro! 1 grão de trigo para a primeira, 2 grãos de trigo para a segunda, 4 grãos de trigo para a terceira. E ele não foi se tocando o tanto que ia dar esses múltiplos. E aí ele pegou e falou assim, chama todos os meus conselheiros e manda fazer um cálculo de quanto que eu tenho que dar de trigo para esse Brahmani.
E aí os conselheiros foram, fizeram um cálculo e eles falaram: Rajá, você tá pego, viu? Por que acontece? Para você devolver para ele todos esses grãos de trigo que ele pediu, você vai precisar de 2000 anos de safra. Gente, 2000 anos de safra é muita coisa. Nem ele ia viver tudo isso. E aí o rei pegou e falou assim: já sei. Esse cara, ele é tão inteligente, tão inteligente, que eu tenho uma ideia melhor. Ao invés de dar essas safras que ele pediu, eu quero colocar ele como meu governador, como meu conselheiro. Eu vou promover ele a vizir. Então eu vou promovê-lo. E aí ele chamou, né, o Lauro César e falou: olha, eu quero te fazer uma proposta. Você quer se tornar o meu vizir ao invés das safras? E, lógico, é uma honra tremenda para um Brahmane se tornar um vizir, né? E ele falou: eu quero. E ele foi promovido a vizir. Essa história ganhou uma fama tremenda. E aí, lá por 1850, o tabuleiro de xadrez migra lá para a Espanha e Itália, na Europa. E aí, nisso, as pessoas começam a jogar e jogar e jogar. Só que aí, as pessoas começam a questionar a questão das peças. Tipo, como que um vizir, um conselheiro, é mais importante do que a rainha? Cadê a rainha aí no tabuleiro? Já que a rainha é a esposa do rei. Só que lá na Índia, eu acho que até hoje a mulher não é algo muito significativo, né? Agora eu acho que ela tem poder de voto e tal, mas naquela época ela não tinha poder nenhum. Ela não era vista na sociedade como algo importante, a não ser como uma procriadora e uma mantenedora do lar. Mantenedora em relação a serviços do lar. Não é nem a manter, mas a serviço do lar e procriação. Ter filhos. E ela era vista até hoje, ela é vista como uma despesa extra para uma família. Então as pessoas preferem muito mais ter filhos homens do que mulher na Índia. Então mulher não tem muito valor, né? Lá na Índia. Mas na Europa já é outra coisa. E eles falaram assim: poxa, cadê a rainha aqui no tabuleiro? Aí, não, vamos mudar essa história. E aí eles pegaram e tiraram o vizir e colocaram a rainha no lugar do vizir. E aí eles começaram a olhar a questão do elefante. É tipo, como um elefante é algo muito importante no tabuleiro de xadrez. Cadê a Igreja Católica, né? A Igreja Católica sempre foi algo de muito peso na Europa. E aí eles falaram: não, vamos mudar essa situação também. E aí tirou o elefante, porque falaram: o elefante não faz sentido. E por razões de crença, religião e política, sai o elefante e entra o bispo, representando a Igreja Católica. E aí, para finalizar, as torres continuam representando o castelo, os cavalos continuam, porque em todo lugar tem aquela questão de linha de frente, né, de combate, dos cavaleiros, e os peões, que são os agricultores também, são peças fundamental em qualquer cenário, seja ele na Ásia, seja ele na Europa, seja aqui na América, em qualquer lugar há a necessidade de ter os camponeses, né, os agricultores
porque eles são que fornecem o alimento. Então eles são peças... Gente, eu sou apaixonada pelos peões. Então quando eu jogo xadrez no colégio objetivo, né, eu já fiz eu fui várias vezes desafiada por pessoas que sabiam jogar, alunos que sabiam jogar bem, e eles vão dando assim os peões a rodo. E eu vou segurando os meus peões. Eu falo, gente, não subestime um peão. Porque um bispo sempre bispo, um cavalo sempre cavalo, mas o peão ele se promove, gente. Olha a Megan aí, gente. A Megan não era bispo, a Megan não era cavalo, a Megan não era torre. E hoje ela se tornou quem ela é. Eu falo, ela se promoveu. Então, é uma brincadeira à parte, tá? Mas assim, é um jogo fascinante. E aí, ele se tornou um jogo tão fascinante, com a nova configuração. Aí teve uns ajustes, lógico, nas regras, enfim, que ele foi tomando cada vez mais fama, né? Ele foi cada vez mais percorrendo para todos os lugares do mundo. E ele foi um dos jogos mais jogados naquela época. E aí, quando chegou mais ou menos em 1808, através de Dom João VI, ele chega no nosso Brasil. E aí, primeiro ele começa a ser jogado através dos nobres, né? Porque é um jogo que exige um pouquinho de capacidade, de raciocínio, enfim. E depois ele foi chegando a ser um jogo mais popular. Em 1927 começou os primeiros campeonatos nacionais de xadrez no Brasil, e onde começou assim a valer mesmo as competições de xadrez. Agora, se a gente pensar na atualidade, as regras do xadrez, elas são regras flexíveis, né? Tudo vai variar de acordo com a organização do campeonato. Então, tem jogos de xadrez que você vê que dura dias, tem jogos de xadrez que ela tem um prazo determinado para acabar mais curto. Então, tudo vai depender do torneio mesmo, da organização, mas é um jogo fascinante, tá? Então, gente, para encerrar, o primeiro jogo de xadrez se chamava Chaturanga, lá na Índia, e quando ele veio para a Europa, ele sofreu as suas modificações, se tornou xadrez, e as peças também foram modificadas. Então, só para lembrar, era rei, vizir, elefante, torre, cavalo e peão. E depois saiu o vizir, entrou a rainha, saiu o elefante e entrou os bispos, tá bom? E é isso. Dentro dessa hierarquia, né, cada peça tem o seu valor, respeitando essa hierarquia. E ela tem a sua movimentação e a sua forma de captura. Então, nas próximas aulas, nós vamos aprender qual é o significado, qual é o peso do valor da peça, a movimentação e a captura do peão. Então, eu vou explicar agora mais ou menos como que vai funcionar nosso método de aprendizagem, tá bom? Então, eu vou dividir as peças. Então, cada aula nós vamos aprender uma peça. Existem aulas que eu vou ter que ficar mais de uma aula com a mesma peça, porque são peças mais complexas, como por exemplo o cavalo. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender como é que ele caminha no tabuleiro, vamos dizer assim, porque ele é uma peça que pula peças, enfim, ele é um pouquinho mais complexo. Então, talvez ele exija mais tempo, mas a gente vai fracionar
esse processo de aprendizagem de forma do mais simples para o mais complexo. Então nós vamos começar com o peão na próxima aula e aí a gente só vai jogar nele. Aí depois nós vamos introduzindo cada vez uma peça diferente e acrescentando essa peça no tabuleiro até que a gente consiga jogar com todas as peças. Então vai ser uma forma bem pedagógica, bem tranquila. Então eu não vou passar o jogo logo de uma vez se a gente falar, eu quero sair jogando amanhã. Gente, ninguém pega um violão e aprende a tocar num dia, você tem que aprender nota por nota. E o jogo de xadrez ele é assim também, para que você consiga fixá-lo de forma que você nunca mais vai se esquecer, tá? Eu não tirei essas coisas da minha cabeça. Eu sigo esse livro, que eu comprei na livraria Saraiva, tá? É o livro de xadrez, tá? O nome dele é Livro de Xadrez. E depois eu passo a editora pra vocês, se vocês tiverem interesse. Ele é um livro bem pedagógico também, tá? Tem várias atividades pra você fazer, fala os valores das peças, é bem legal, super ilustrativo, tá? Então você consegue compreender. Eu fiz a minha própria apostila. Essa daqui são as 2 páginas contando a história do xadrez de forma resumida, que é a que eu uso nos colégios objetivo, tá? E então, se você tiver interesse, a gente pode estar disponibilizando as xerox. Não sei se você vai buscar no colégio e tal. Aí você entra em contato com o Gustavo. Aí a gente vê uma melhor forma da gente conseguir disponibilizar o material. E, gente, o tabuleiro. Se você não tem ainda, é bem legal você ter com seu filho, porque acabou a luz, não tem nada pra fazer, você vai pra praia, pra piscina, pra qualquer lugar, você consegue levar. Agora, se você não quiser comprar o tabuleiro, você abaixa o aplicativo gratuito no Google Play ou não sei o aplicativo que você tem de compra da Apple, sei lá. Tem vários aplicativos gratuitos que você compra, que você consegue jogar online. Nós vamos utilizar ele, tá? Pra gente jogar um contra o outro online. E no notebook também você consegue baixar vários programinhas aí de xadrez que você consegue praticar através de níveis. Então você coloca lá nível 1, nível 2, nível 3. Então é super tranquilo, tá, galera? E então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa aula. Se eu falei muito rápido, me perdoa, depois vai me dando feedback aí, eu vou conseguindo controlar aí. Eu falo pra caramba e enfim, é isso. Outra coisa pra finalizar, se for comprar o tabuleiro de xadrez, procure por esse magnético, porque principalmente as nossas crianças do 1º ao 5º ano, eles são estabanados pra caramba, embora eles tenham a coordenação motora boa, eles são estabanados e aí eles podem bater lá no tabuleiro e cair todas as peças e perder. E se perder uma peça é difícil você jogar. Na verdade, como eu falei, um peão ele pode ser promovido. Então, o legal é você ter mais de um jogo de xadrez, porque se o seu peão receber promoção, ele precisa ser promovido. É regra. Então, você tem que ter uma peça para pôr no lugar do peão. Então, o legal é você ter mais de um jogo completo de xadrez, tá? Para ter peças sobrando para promoção dos seus peões. Gente, um beijo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Tchau. Até a próxima.